Qual cerveja é mais gourmet, a puro malte ou a de trigo? Olha, agora você me pegou. Porque você também pode fazer, você também faz cerveja com trigo, não faz? Faço, eu Trigo, também faço Weiss. entendeu? Eu Chama tenho Weiss, Weiss, chama cerveja Weizenbier. É o Weizenbier. estilo alemão também. Da escola alemã de cerveja. A gente tem várias escolas no mundo de cerveja, que tem escola belga, escola alemã, escola inglesa, escola americana. A própria escola brasileira, que não tem uma identidade específica, é uma mistura de todo mundo. Para a gente estar colocando. Em relação à cerveja gourmet, tanto a Weiss quanto a Pilsen, você pode fazer ela mais gourmet, colocando mais ingredientes do que o convencional você colocaria. Entendi. A cerveja de trigo eu consigo tomar, a cerveja de puro malte eu consigo tomar, a Pilsen eu consigo tomar, e eu não consigo tomar aquelas cervejas amargas que vocês fazem, que é a Lager, No, a IPA. a IPA, A IPA. mas a Lager também é um A pouco Lager, amarga. você pode fazer a Lager com um pouco mais de lúpulo do que o normal e ela vai ficar um pouquinho mais amarga do que a Pilsen, por exemplo. Sim. Mas por que ela é tão amarga? O que deixa ela tão amarga? É a quantidade de lúpulos que a gente coloca. É o lúpulo que deixa a cerveja mais ou menos amarga. É o lúpulo que é o amargo que vai trazer o amargor para a cerveja. Então vou te dar um exemplo. Na Pilsen a gente usa 2 gramas de lúpulo por litro. Na IPA a gente usa 10 gramas de lúpulo por litro. Usa 5 vezes, às vezes 10 vezes mais lúpulo do que a gente usaria na outra cerveja. Isso vai trazer outro tipo de sabor. No passado, isso é usado para conservar a cerveja. Vou te dar um exemplo de uma cerveja muito consumida, que é a IPA. O estilo dela foi criado na época da Guerra das Índias. Então eles tinham uma cerveja lá na Inglaterra. Eles tinham uma cerveja na Inglaterra, que eles enchiam os navios na Inglaterra a cerveja. Quando esses navios levavam vários dias para chegar na Índia, quando chegavam na Índia a cerveja estava azeda, já tinha estragado. De que forma que se consegue preservar sem conservante, né, artificial a cerveja? Você eleva a graduação alcoólica dela, coloca mais álcool nela, faz ela gerar mais álcool no processo cervejeiro, e você coloca mais lúpulo, mais antioxidante, que vai também retardar a ação, né? Porque como ela é um líquido vivo, vai retardar essa ação biológica que vai chegar no final azedando a cerveja. Então, você tinha uma cerveja inglesa que era Pale Ale, que é tipo de malte pale e fermentação ale, com uma fermentação de alta temperatura, que a gente tem de baixa e de alta, lager e ale, são os que a gente denomina as leveduras, a fermentação, e foi criado o estilo Indian Pale Ale. Então você pegava uma cerveja que era com uma graduação alcoólica de 5%, que é o padrão de uma cerveja em torno de 5% que a gente faz, o amargor baixo, né, não tão amargo, leva ela para 7, 8% e coloca um monte de lúpulo na bichinha para ela não azedar. E daí saía lá da Inglaterra, tinha toda essa nave de viagem de navio, quando chegava na Índia ela estava gostosa ainda para tomar. Os caras enchiam a cara lá. Enchia a cara lá. Você já chegava um bêbado aqui, né? Imagina, Viler. Rafa, cara, na hora da produção, o que ali você acha que é o mais importante para você, de repente, não errar, porque eu acredito que você produz em grande escala quando você começa a produzir, né? Não sei. Enfim, se você dá uma vacilada ali, você perde a produção inteira. O que você acha, o que você diz assim nessa questão, cara? Assim, a gente tem nos processos cervejeiros, a gente vai pegar a cevada, vai colocar numa panela, e essa cevada, a gente vai moer esse malte de cevada, vai pôr numa panela e a gente vai cozinhar. Esse processo chama mostura. Nesse processo você tem rampas de temperatura que você tem que respeitar conforme a receita que você tem. Então ela pode começar em 30 graus, em 40 graus, em 50, 60, até 70 graus. Mais de 70 graus você vai inativar as enzimas que são presentes no malte. Essas temperaturas, você vai ativar as enzimas que estão presentes no malte, que essas enzimas vão converter os amidos do malte em açúcares. E conforme a temperatura que você usa de mostura e período, né, pode ser 10 minutos, pode ser até 1 hora, que você deixa numa rampa de temperatura, ela vai converter cadeias de açúcares mais complexas e menos complexas. Isso, depois lá na fermentação, a levedura vai conseguir comer mais açúcar ou menos açúcar do líquido que tem proveniente da conversão de amido em açúcar da cevada.
Então, é um processo bem cuidadoso, onde a gente tem que respeitar bastante. Feito esse processo, ele vai para uma outra panela que é a fervura, onde a gente vai ferver a cerveja. Inclusive é a etapa que vai os lúpulos. Sei. Também é importante você respeitar a receita que você tiver para você colocar nos tempos certinhos de fervura os lúpulos para você conseguir o resultado que você quer dela no final. Mais amargor, mais aroma, né? Um amargor menos intenso, um amargor mais intenso, etc. Então são esses dois processos maiores. Feito isso, tem outro processo importante ainda, que é o controle de temperatura na fermentação. Que também a temperatura que você usa para fermentar a cerveja pode gerar sabores que você não quer. Então, cada pacotinho de levedura, atrás dele vai ter uma temperatura indicada, ideal para você fazer a fermentação da cerveja. Entendi. Então, teoricamente, o fator principal é não extrapolar a temperatura, de respeitar a cerveja. Sim, respeitar as temperaturas de uma receita pré-definida que você já faz ela antes, né? Falando em receita, cara, você já, assim, claro, você foi o criador de... Quando você vai criar uma receita nova, como é que vem isso na tua cabeça, cara? Você pensa, você experimentou em algum lugar, ou você tá dormindo lá, sonhei a cerveja de maracujá, por exemplo. Uhum. Como é que você se baseia, assim, para você criar um sabor, se é isso que dá para falar, um sabor de cerveja novo, né? Sim, a cerveja ela é uma bebida que aceita basicamente tudo, em relação a fruta, especiarias, etc. As minhas receitas, especificamente, são receitas que a gente já pegou ela pronta, a gente tem softwares, tem banco de dados de receita, tem internet hoje que você tem tudo fácil. Eu olho a receita hoje, base com a experiência que eu tenho, eu falo, vamos mudar isso aqui, vamos mudar aquele lúpulo, vou colocar o maracujá no final, etc, pra gente colocar. Já pegando o assunto do maracujá, a gente faz um estilo de cerveja, até que é uma das nossas melhores cervejas que a gente faz, que é o estilo sour, um estilo azedo. Azedo. E pra gente azedar a cerveja, a gente cozinha a cerveja, transfere de panela, daí a gente azeda a cerveja para depois ferver ela. Nesse processo de azedar a cerveja, a gente usa lactobacilo. Então a gente usa o lactobacilo para azedar a cerveja. Agora chegou a parte do lactobacilo aqui. A gente usa lactobacilo para azedar a cerveja, depois a gente ferve, faz a fermentação, depois faz uma segunda fermentação com a fruta depois dentro do fermentador, que vai gerar todos os sabores da cerveja. E daí a gente faz uma harmonização, né? Eu, por exemplo, eu uso uma levedura neutra de sabor, que não vai gerar muito sabor de fermentação, porque eu quero destacar a fermentação, o gosto do maracujá, né? Que já é azedo, já com a cerveja azeda, então faz uma composição legal de sabores. E além disso, a gente usa lúpulos cítricos, que vai dar o aroma cítrico, que vai parecer que o aroma vem do maracujá, combinando, realçando o aroma de maracujá, né? Combinando o aroma do lúpulo com o aroma do maracujá e com uma fermentação mais neutra. Qual que é a história da cerveja? Quando que nasceu a cerveja? Da onde surgiu a cerveja? E por que surgiu a cerveja? Então, a gente não tem um registro exato da história da cerveja, mas pelos os textos que a gente já leu, ela data aí de mais de 2000 anos, né? Como tudo surgiu ali na área do Oriente Médio, da Europa. Então, eu imagino que alguém deixou um saco de cevada lá que molhou. Quando ele germinou, o pessoal secou para fazer uma sopa e aquilo lá virou uma cerveja. Ficou todo mundo alegre. Uma história do vinho, o pessoal guardou as uvas num jarro e foi tomar 2 meses depois e tinha vinho. Então, assim, a história exata não se tem datada. Foi ao fulano que inventou a cerveja. O que a gente tem, que eu tenho de informação, né? A cervejaria mais antiga do mundo é no ano de 1100, mais ou menos, e fica na Alemanha, 1100, alguma coisa assim, funciona até hoje. E a cerveja moderna, como a gente conhece, foi na faixa do ano de 1500, que era uma europeia, Catarina de Bora, era uma mulher. Ela que trouxe esses conceitos modernos para a gente colocar cerveja. Então, entre aspas, meio que começou com a mulher lá atrás. É as mulheres que faziam. E você analisou uma outra coisa também, que aquela cevada que molhou com não sei o que, alguém fez a sopa? Quem faz sopa normalmente é a mulher.
A gente... Então a mulher tá dominando desde lá de trás. Não tá dominando só agora o planeta. Não, dominava já desde lá de trás. Meu Deus, estão lascados faz tempo, então. Eu imagino foi isso, porque foi uma coisa que deve ter vindo no acaso, provavelmente. Porque não tem um registro, como eu falei, não tem um registro exato da onde nasceu e de como que se fazia antigamente, né? O pessoal não tinha conhecimento de levedura, de lúpulo, e simplesmente jogava as ervas lá no caldeirão, deixava num tambor esperando lá fermentar sozinho, nem sabia o porquê e motivo que fermentava, e virava cerveja, na verdade, né? Tomava e festa e... A bebida mais antiga do mundo que tem é o hidromel, que a Black Sul também tem. Hidromel. Docinho. É outra Dos vikings. Dos vikings. É outro podcast para nós falar sobre isso. Ele data de 7.000 anos antes de Cristo. Ô, louco. Antes de Cristo. Antes de Cristo, exatamente. Mas a cerveja é depois de Cristo, né? Sim, não, na faixa de 2.000 anos antes de Cristo também. A cerveja também é antes de Cristo. 2.000 anos antes. Hoje a gente está com 4.000 anos de cerveja de experiência. Eu acho que Jesus não tomava só vinho, não, hein? Devia tomar cerveja também. Não são datas precisas, né? Uhum, Porque nessa época acho que o pessoal ainda não documentava muito o que e os que tomavam cerveja não tinham condições de documentar, talvez.